Olá, eu sou Jane Rangel, responsável pelas aulas de didática do ensino superior, onde nós vamos abordar principalmente as questões da docência no ensino superior. Como os professores são profissionais essenciais nos processos de mudança das sociedades, nós vamos dedicar toda a atenção a preparar da melhor maneira possível um professor para realizar um trabalho inovador. Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma reflexão. Qual o papel da didática na formação dos professores? Para começar, vamos assistir uma enquete onde nós perguntamos a professores universitários de que modo você se identifica profissionalmente. Bem, eu sou jornalista, esta é a minha profissão, eu trabalho já há 11 anos como jornalista, também dou aula na faculdade, adoro dar aula, já tem uns 6 ou 7 anos que eu dou aula também. É a minha segunda profissão, eu dou aula de História da Comunicação e Teoria da Comunicação, mas sempre friso, inclusive para os estudantes, que a minha profissão é de jornalista. Toda vez que me encontro perante uma ficha cadastral e leio lá profissão, eu escrevo professor, pensando que sou ou deva ser mais do que um profissional do ensino, deva ser um educador. Embora o ensino esteja presente em todas as profissões, acredito que a escola, por ser um ambiente próprio de estudo, de pesquisa, de elaboração, se reveste no professor essa característica a mais de educador, pois trabalha, além do conhecimento, trabalha valores, sonhos, ideais, aspirações. Eu sou contador, né? E especializado em auditoria e perícia. Então, dou aula disso há muitos anos em faculdades aí, né? E exerço esse lado da docência em universidades aí, diria até muito mais por prazer até porque por necessidade. Sempre o meu primeiro emprego, minha primeira atuação foi em empresas privadas e hoje na empresa que eu faço parte do grupo. Eu dou aula para preencher um espaço, um lado social, vamos assim dizer, né? Eu sempre me identifico como professor Ivo. A minha história de formação como professor, ela vem de 12 anos atrás. Então, eu estudei alguns anos na vida religiosa e depois eu fiz o curso de filosofia. E aí eu comecei a me dar conta como que seria a minha vida como professor ou como profissional. O que eu poderia escolher, qual a profissão. Aí eu lendo um texto do Kierkegaard, que é um pensador do século XIX, ele dizia assim que a principal de todas as escolhas é escolher-se. Aí eu me identifiquei com aqueles professores que eu tinha na faculdade, eu me identifiquei mais com um dos professores e comecei a dar aulas, seguindo basicamente os passos daquele professor. Né? Tem um pensador, o Weber, ele diz assim que o ser humano orienta as suas ações pelas ações dos outros. E aí eu comecei a dar aula e vi que daria certo como professor. Aí, por conta da minha formação na área da filosofia, ligada a essa concepção de ser professor, vem uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade, com a qual eu partilho e participo com muitas pessoas, né, nesse sonho de uma sociedade na luta pela cidadania, pela formação da autonomia do sujeito e assim por diante. Então, ser professor para mim é algo absolutamente realizador, independente dos meus honorários, mas para mim é significativo. Eu sou professor, né, da Universidade Federal e eu cumpro aí 3 funções básicas, que são a pesquisa, a extensão e o ensino. E nesse sentido eu divido o meu tempo, né, conforme o regimento interno da universidade. Parte eu estou em sala de aula, parte eu desenvolvo as pesquisas, né, e tenho a obrigação de publicar ao menos 2 artigos ou livros, né, por ano. E em parte também eu me dedico à extensão. Então, nesse sentido, eu sou um professor, não é? E que tem uma dedicação exclusiva e é assim que eu me vejo, né, no trabalho, na sociedade. Ao assistir à enquete, vocês puderam observar que os professores que têm formação, eles respondem sou professor. E aqueles cuja sua formação não é o magistério, eles dizem primeiro a profissão que eles tiveram no nível de graduação. Sou médico, sou engenheiro, sou professor, mas ele só vai dizer que é professor como segunda profissão.
Isto realmente é uma das questões que hoje tem mobilizado muitos estudos e pesquisas a respeito da formação e do desenvolvimento profissional dos professores. Daí a nossa aula iniciar com a questão: qual é a importância da didática na formação desses professores? Já que nós tivemos oportunidade de assistir à entrevista, né, nós vamos agora conhecer e compreender o cotidiano e o processo didático no nível superior. Ao tratar da questão da profissão professor e exigências atuais, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, muitas e muitas são as exigências feitas ao professor, a este profissional da educação. No entanto, toda essa problemática, ela é tratada e abordada principalmente com relação ao ensino superior, onde duas questões são fundamentais. A primeira questão é a questão da identidade, já que ele tem uma graduação que não é de formação de professores e ele faz uma pós-graduação e, a partir daí, se prepara para ser professor. Então, identidade do profissional, quer dizer, identidade do professor. O que é, na verdade, ser professor? E a segunda é relativa à profissão, que trata das condições do exercício profissional. Então, nós temos duas questões a serem resolvidas com relação à formação do professor: a sua identidade e a sua profissionalização. E aí nós perguntamos, o que é que, na verdade, identifica um professor? De um modo geral, as pesquisas estão preocupadas principalmente com a questão da formação de professores, enquanto que outros estudos ligados às políticas e formulação de políticas para ensino superior se preocupam com a questão do ensino e a questão da pesquisa, já que as duas atividades caracterizam o exercício profissional do professor. Assim, nós estamos diante de uma situação que requer, sempre que possível, que nós, professores, principalmente, façamos uma reflexão. O que é que identifica um professor? Como a formação de professores, nesse momento, é a questão mais discutida, vários são os estudos a respeito dessas questões. Então, nós escolhemos um estudioso para mostrar para vocês como é que a formação de professores no nível superior é vista em relação a essas pesquisas. Vamos, então, conhecer o pensamento de Benedito. O professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização, em parte instrutiva autodidata, ou seguindo a rotina dos outros. Isso se explica, sem dúvida, devido à inexistência de uma formação específica como professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais ou menos importante sua própria experiência como aluno, o modelo de ensino que predomina no sistema universitário e as reações de seus alunos, embora não há que se descartar a capacidade autodidata do professorado, mas ela é insuficiente. Esses estudos revelam, a grande questão dos dias de hoje a respeito da formação de professores. Muitas são as iniciativas que tentam minimizar esta situação, desenvolvendo uma série de atividades de formação continuada e até de formação em serviço, podendo ser através de palestras, cursos, colocando o professor em situações que ele possa aprender algo ligado à área da docência, pós-graduação, inclusive lato sensu, simpósios, congressos, todo tipo de atividade que venha a contribuir para melhorar o desempenho do professor. No entanto, na docência do ensino superior, o pensamento é de que não é necessário uma preparação para o exercício do magistério, sendo suficiente que o professor, tendo a sua formação específica, dominando os conhecimentos e podendo exercer a sua atividade profissional, isso só seja o bastante para realizar o seu trabalho educativo. Isto vem, inclusive,
trazer no cenário educacional da universidade um professor que dispõe os conhecimentos para os seus alunos e, a partir daí, os alunos que aprenderam muito bem, os que não aprenderam, a culpa fica sendo sempre do aluno. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que a formação de professores é imprescindível quando nós vamos fazer um trabalho que é também educativo, além de pedagógico. Outras instituições, no entanto, visando corrigir todo esse quadro de despreparo dos professores, elas trazem, no início das suas atividades letivas, semanas acadêmicas, semanas de integração universitária, onde, preocupadas com a qualidade do ensino superior, elas se preocupam em dar, durante uma semana, atividades que possam contribuir para elevar os padrões de qualidade do ensino e da educação. Então, o professor passa por oficinas, estudos, ele assiste os resultados das avaliações institucionais realizadas a cada ano, ele participa de estudos com relação à elaboração de prova, a métodos e técnicas de ensino, enfim, tudo isso é feito para dar ao professor um pouco mais de conhecimento sobre o processo de ensino. Nós vamos, então, perceber velhas questões e novos olhares. As instituições têm atravessado uma série de dificuldades, principalmente por causa do despreparo dos professores. Na verdade, as instituições, mesmo aquelas que têm um número maior de professores, com experiência significativa e anos, de experiência na disciplina que ele está ministrando, o despreparo é realmente observado em várias situações. Não só de sala de aula, onde ele mesmo descobre que ele não está fazendo um bom trabalho, mas principalmente nos resultados das avaliações institucionais. A cada ano que os resultados dessas avaliações são apresentadas, onde cada professor e a própria instituição é avaliada, no que diz respeito ao professor, a instituição tem um número enorme, por exemplo, uma universidade, ela tem que ter 1/3 de mestre e doutor, os demais podem ser especialistas, com pós-graduação lato sensu, Esse problema continua na medida em que os alunos, não só ao avaliarem o professor, a disciplina, o trabalho que ele realiza, e também se autoavaliam, eles sinalizam que os professores têm grandes titulações, são mestres, são doutores, reconhecem a importância do professor, mas eles também sinalizam que falta um pouquinho de formação pedagógica para que o professor dê uma aula melhor. Eles até dizem, o professor sabe tudo, sabe muito, mas ele não sabe passar para os seus alunos. Então, nós passamos a viver com problemas que já vêm ao longo da nossa história da educação e hoje estamos sendo a cada dia mais expostos na medida que as avaliações institucionais colocam as questões de baixa qualidade do ensino e das dificuldades que o professor tem de passar o conteúdo, ou seja, de orientar o processo de ensino-aprendizagem. Este quadro vem se agravando cada vez mais, embora as pesquisas continuem a sinalizar a grande importância da formação de professores para o magistério superior. Agora que nós falamos deste quadro, que é antigo e é também atual, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o cotidiano universitário. Quando um professor ingressa na instituição de ensino superior, ele é ligado a um departamento ou a um centro. Departamento de Ciências Exatas, Ciências Sociais, Ciências Humanas ou Biológicas ou da Saúde. Dependendo da disciplina que ele vai trabalhar, essa disciplina é agregada num departamento ou num centro. Neste centro, ele congrega vários cursos e, consequentemente, todas as disciplinas que fazem parte desses cursos. E o professor, então, recebe a ementa da disciplina, onde, a partir daí, ele vai desenvolver o seu trabalho. A ementa da disciplina é o resumo do programa que ele vai fazer
naquele período que ele vai trabalhar e naquele curso, né? Atendendo os objetivos, né, de formação daquele profissional. Então, a partir daí, o professor começa sozinho a desenvolver os outros passos do seu trabalho, a planejar as suas aulas, a desenvolver as aulas, a ser responsável, né, pela classe, orientando todo o processo de aprendizagem. Na maioria das vezes, o professor sozinho desenvolve todo o seu trabalho e, através da convivência com os professores, ele vai aprendendo um pouco mais sobre a dinâmica da universidade e do ensino universitário. No entanto, ele fica sozinho. Se deu certo, se deu errado, ele vai buscar corrigir e resolver com os seus alunos. De um modo geral, os professores não devem ficar apenas parados esperando alguma coisa. Eles devem ter iniciativa de buscar um pouco mais de informações para poder aperfeiçoar o seu trabalho. Então, além dele receber do departamento, ele deve buscar contato com a coordenação do curso, ou diretor de curso, como é chamado em determinadas instituições. Ele tem que conhecer o projeto pedagógico do curso que ele vai trabalhar, para ele saber quais são os objetivos do curso, quais as competências, quais as habilidades que ele tem que desenvolver e qual a importância da sua disciplina na formação desse profissional. E, além disso, ele vai conhecer também a estrutura curricular do curso, para saber a posição da sua disciplina. É uma vez só que ela aparece 2, 3 vezes, para que ele possa desenvolver um conteúdo que tenha unidade e continuidade, e principalmente que sejam significativos e sejam relevantes. Ele pode também buscar informações com relação à metodologia de ensino, né? Como é que nesse curso, normalmente os professores fazem as suas aulas? Poderão saber também o que os alunos produzem, né, em termos de monografias, o que é feito desse trabalho, é colocado na biblioteca, é exposto para todos os alunos assistirem. Tudo isso o professor tem que buscar, ele tem que ter essa iniciativa de buscar cada vez mais informações sobre o curso que ele trabalha. E saber também quais são os critérios, né, que a instituição utiliza para avaliar os alunos. E saber também quais são os calendários das atividades promovidas pelo curso, onde ele, inclusive, e a turma têm que participar. Isso é relevante no trabalho, na medida que ele vai aperfeiçoar todo o seu trabalho. Ele vai fazer um planejamento onde ele pode atender às necessidades da disciplina, do número de aulas que ele precisa para dar conta daquele conteúdo. Ele vai definir objetivos claramente, portanto, os conteúdos serão articulados com os objetivos. Consequentemente, ele vai escolher metodologias adequadas para fazer um bom trabalho e, por isso, ele poderá, inclusive, avaliar o seu trabalho e o trabalho dos alunos. Outras instituições não passam esse tipo de informação para o professor. Por isso é que eu destaco que ele tem que ter essa iniciativa de buscar cada vez mais informações sobre o trabalho a ser realizado no curso. Uma tarefa importante para o professor e o aluno é a sua participação nas semanas do curso, né? Além de outras atividades que a universidade desenvolve, e em alguns momentos elas são importantes para a formação dos nossos alunos. Então, o professor acompanha a turma, né, e participa da atividade acadêmica e é tão relevante quanto uma aula em sala de aula. Agora, nas tarefas ligadas à semana do curso, é muito importante que o professor estimule os alunos, né, e, inclusive, participe junto com eles dessas atividades, para que os alunos tenham oportunidade de ouvir outros profissionais da área, conhecer novas tendências e até ter contato com esses profissionais para que eles cresçam e busquem mais e mais informações, além das salas de aulas normais e dos laboratórios, outros locais que possam dar a ele maior formação a nível profissional e contribuir de maneira mais rica, né? Inclusive fazendo a relação da teoria que é ensinada e a prática, desenvolvendo competências profissionais. Isso mostra um quadro bastante dinâmico
que um professor que pretenda dar aula no ensino superior necessariamente terá que vivenciar integrado a todos os outros professores e a outros cursos, que normalmente o professor não trabalha só com o curso, ele vai trabalhar com a disciplina em diferentes cursos. Aí é necessário observar se ele está trabalhando com outro curso, quais são os objetivos do outro curso, quais são as competências, né, metodologia, currículo, e assim poder fazer um trabalho de maior competência. E com isso, nós registramos que as questões ligadas à formação de professores, elas extrapolam as questões simplesmente de sala de aula. Vamos fazer um pequeno intervalo para que possamos melhor refletir sobre os conteúdos até o momento abordados. Vamos dar continuidade falando da docência universitária no panorama educacional. Até o presente momento, tratamos da nossa realidade educacional brasileira, ou seja, aquilo que ela trata, pesquisa, estuda sobre a formação de professores. Agora nós vamos abordar essas questões no panorama internacional. Em vários países do mundo, principalmente os mais avançados, onde a demanda pelo ensino superior é maior, onde o número de instituições aumenta a cada dia, consequentemente aumentando o número de alunos e de professores, duas questões têm sido tratadas principalmente por todos os países que estão preocupados em melhorar a qualidade da educação. Primeiro, a questão da formação e do desenvolvimento profissional dos professores universitários. E a outra questão também tratada com bastante cuidado é a questão dos avanços, das inovações no campo da didática. Como podemos observar, as instituições, de um modo geral, cresceram em quantidade e cresceram também em quantidade o número de alunos e, em função disso, cresceu também o número de professores. Daí a preocupação com a formação desses professores. No entanto, um documento da Unesco, datado de 1996, sinaliza que a maioria dos professores são despreparados, improvisados e sem formação pedagógica. Vejam que não é só no Brasil que as questões de formação dos professores para o magistério superior são também questionadas em relação ao despreparo dos professores. O professor é preparado, domina o conhecimento, mas faltam os conhecimentos pedagógicos para desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Além dessa preocupação, constatada inclusive em documento da Unesco, existem outros momentos que os países, de um modo geral, estão se preocupando com a qualidade do ensino superior. E todos os seus estudos estão voltados para a graduação. E a preocupação maior é tornar os professores mais preparados, não só na parte específica das matérias a serem ministradas, como também na formação pedagógica. Nesse panorama de discussão das questões de formação e desenvolvimento profissional dos professores de nível superior, nós temos um documento da Conferência Internacional de Ensino Superior que tratou da questão do docente em Paris, em 1997, que mostra que, ao lado das questões da docência, foram tratados outros temas que até então não se faziam presentes nas discussões. Como a gente já colocou, a questão que a docência extrapola as questões simplesmente de sala de aula, vamos conhecer então, ao lado da questão da docência universitária, quais são os temas que no mundo estão sendo discutidos ao lado da docência superior. Nós vamos apresentar alguns temas que não faziam parte, mas que hoje fazem parte das discussões sobre a docência universitária. Qualidade da educação. De um modo geral, os países, não só como o Brasil,
se preocupam com a qualidade do ensino, principalmente de nível superior. Aqui no Brasil, no momento, há uma preocupação com a educação básica, o que valoriza bastante a formação de professores a nível de graduação. Educação à distância. Enquanto vários países já realizam a educação à distância, né, com tecnologias cada vez mais sofisticadas para atender um número maior de público-alvo, o Brasil, com essa nova LDB, reconhece a educação à distância, o que sinaliza um grande passo no atendimento a essa clientela. As novas tecnologias. Aí está uma grande questão, porque no momento que as tecnologias vão se tornando mais sofisticadas, nós precisamos saber quais as que podem ser usadas no campo da educação. Então, daí a importância do professor conhecer as novas tecnologias para descobrir de que forma essas tecnologias podem elevar os padrões de qualidade do ensino. A gestão e o controle do ensino superior. Nós sabemos que o ensino superior, de um modo geral, ele é administrado por o poder público, né? E a instituição, a partir do momento que cumpre a lei e as diretrizes emanadas desses órgãos, ela pode adequar a sua realidade, fazendo um trabalho de gestão da educação voltada para a qualidade. Financiamento do ensino e da pesquisa. No momento que o mundo inteiro atravessa grandes questões de ordem econômica, social e política, é muito importante que os países, de um modo geral, destinem uma quantia, um percentual maior dos seus recursos na educação e na pesquisa, exatamente para elevar a qualidade do ensino. O mercado de trabalho e a sociedade. No momento que a sociedade passa por transformações científicas, tecnológicas, o mercado de trabalho se torna cada vez mais complexo e muito mais exigente e muito mais competitivo. E, consequentemente, as instituições que formam profissionais devem acompanhar essas questões. A autonomia e as responsabilidades das instituições. As instituições de ensino superior, de um modo geral, as que têm status de universidade, excelência e qualidade no ensino, elas têm autonomia. Então, é muito importante que, independente de cumprir a legislação, atender às necessidades do mercado, que elas também se preocupem com a questão da sua missão. Quais são as missões dessas instituições nesse contexto atual, onde a mudança é o que mais se caracteriza no processo econômico, cultural e principalmente educacional. Os direitos e liberdade dos professores do ensino superior. Nós sabemos que os professores, de um modo geral, além de titulados, né, dependendo se é do poder público, se é particular, têm direitos adquiridos e liberdades de ação no momento que eles assumem uma sala de aula. E todas essas questões, no momento atual, são questionadas, até porque as instituições, de um modo geral, estão sendo provocadas, né, instigadas a mudar o seu papel e, consequentemente, o professor também. As condições de trabalho. No momento que se fala da profissionalização do profissional para o ensino superior, é importante que, ao lado disso, sejam tratadas também as condições de trabalho, para que o professor possa contribuir para elevar os padrões de qualidade da educação e do ensino. Todas essas questões são importantes quando se fala da docência universitária, mas é importante que a gente perceba que, quando nós tratamos da docência, de um modo geral, há uma preocupação apenas com a sala de aula, com a qualidade do ensino, com o trabalho do professor. Mas a formação, o desenvolvimento profissional desses professores para o magistério superior extrapola todas as questões de sala de aula e esses temas vêm exatamente confirmar que, ao lado das questões de formação, outras questões devem ser discutidas. E aí surge a grande questão: como preparar um novo professor para o novo tempo? Este é um novo desafio.
mesmo que todas essas questões sejam resolvidas num prazo máximo ou mínimo de tempo, não desobriga o professor de buscar sempre melhorar as suas condições profissionais, mudar a sua postura para atender aos novos tempos, à nova realidade e principalmente a uma nova história da educação. O professor sempre será um profissional extremamente importante na transformação das sociedades. E para isso ele precisa ter bastante consciência na medida que ele realiza o seu trabalho como educador, para que ele possa buscar, mesmo que ele refaça uma reflexão sobre o seu trabalho, que ele busque aperfeiçoar a sua disciplina, buscando novos conhecimentos, atualizando os conhecimentos, melhorando suas técnicas de ensino, ele precisa estar permanentemente em estado de aprendizagem, o que quer dizer que ele deverá buscar sempre, ousar, tentar cada vez mais para melhorar o seu desempenho, melhorar a orientação que ele dá ao processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, responder a essas novas exigências impostas pela sociedade. E é bom lembrar que essas exigências não são feitas só ao professor. As instituições, de um modo geral, estão passando por mudanças profundas. E a educação, mais do que nenhuma outra, ela que acompanha todo esse processo, né, onde a educação deve e tem que acompanhar as mudanças, formar professores realmente é um desafio. Então, não é só formar, ele também tem que buscar essas novas posturas que a cada ano, que a cada história e a cada realidade vai sendo exigido dele enquanto profissional da educação. O professor que quer ser visto sempre como um mestre precisa ter consciência de que sua ação profissional competente não será substituída pelas máquinas e nem convertida em suporte e ajudante da aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre a LDB e a preparação dos profissionais para o magistério superior. Na verdade, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela não fala na questão da formação do professor, ela fala na questão da preparação. E aí, nesse momento que a gente percebe as falhas, né, da lei quando esquece que o professor tem que ser formado para o exercício do magistério. Por isso, as grandes questões da docência superior e a questão da gente perguntar qual é a importância da didática na formação dos professores. Exatamente porque no momento que ele faz o seu curso de pós-graduação em stricto sensu, a nível de mestrado e a nível de doutorado, ele não recebe nenhuma formação pedagógica que possa elevar a qualidade do ensino. Ele será um exímio profissional em pesquisa, dominará os conhecimentos como ninguém, mas na sala de aula ele não tem essa formação pedagógica. De um modo geral, quando se fala de formação de professores, né, e de didática, nós falamos das licenciaturas a nível de graduação, que são as que formam os professores para a escola básica, que são sempre alvos de críticas, né, e inclusive preocupados sempre com a melhoria, né, dessa formação do professor. Mas no nível de pós-graduação, nós não temos nenhuma preocupação e nem críticas feitas, a não ser a partir dos últimos anos, quando os documentos oficiais das instituições, e principalmente as instituições de nível superior, quando elas fazem a avaliação institucional, é que o problema veio à tona quando se reconhece a grande importância do professor, o valor do professor, mas reconhecemos que falta a formação pedagógica para que ele possa realizar um bom trabalho nas instituições de nível superior. Vamos agora às nossas dicas de estudo? Como dica de estudo da aula de hoje, eu sugiro a leitura do capítulo 2, Educação, Identidade e Profissão Docente, do livro Docência no Ensino Superior, de Selma Garrido e de Leia Anastasiou, que é da editora Cortez, de 2002.
Espero que a aula de hoje tenha contribuído para levantar muitas questões sobre a docência no ensino superior, que serão respondidas nas aulas que se seguirão. Na aula de hoje, analisamos a docência no ensino superior brasileiro. Tivemos oportunidade de fazer uma análise sobre as questões ligadas à docência no magistério superior. Falamos da questão da identidade do profissional, a questão da profissionalização e da importância do professor como elemento imprescindível nas mudanças das sociedades mais contemporâneas. E conhecemos os temas de estudo e pesquisa sobre a docência superior no panorama internacional. No panorama internacional, observamos que, além das questões de formação e desenvolvimento dos profissionais do magistério superior, passamos a ver também outros temas sendo abordados. Até a próxima aula!